Olá, esse é um corte do Minha Ajuda, uma live semanal que eu faço para responder perguntas, dúvidas ou comentários sobre carreira, tecnologia, arquitetura, agilidade, enfim, vários assuntos que permeiam o desenvolvimento de software. Então, não deixa de clicar no link abaixo aí, onde você vai poder acompanhar minhas lives e o formulário que você pode mandar sua pergunta, suas dúvidas. Então, me segue lá e espero que você curta esse corte. Primeira pergunta aqui enviada foi: sou dev back-end, não tenho a menor vontade de me tornar gerente. Terei espaço a longo prazo ou estou fadado a migrar? Então vamos lá. Eu vou trazer um pouco da minha perspectiva aqui para a gente trocar uma ideia sobre esse assunto, né? Mas na minha perspectiva, é justamente esse o motivador quando eu entro em algumas empresas, em aplicar essas carreiras que são mais especializadas, assim, sabe? E aí, o que eu quero dizer com isso? Isso já aconteceu também comigo, tá? Em algumas empresas eu já vi isso acontecendo. Pessoas querendo evoluir ou querer aumentar o seu escopo de trabalho e também aumentar sua renda, né? O salário, melhorar suas condições também dentro das empresas, assim. E eu já vi isso acontecer de não existir um caminho muito claro para quem quer continuar próximo de código, quem quer continuar próximo de desenvolver sistemas, sabe? Ser mais mão na massa. Isso é uma coisa que tem acontecido, sim, no mercado há muito tempo, não é novo isso. Só que, ao mesmo tempo, eu vejo que algumas empresas, elas estão já mudando esse pensamento sobre carreira e tentando não focar somente no crescimento por via de gestão, né? Antigamente isso era prática comum, assim, né? Se você quisesse evoluir dentro da empresa, eu digo de níveis mesmo, e aí, consequentemente, níveis de salário também, você necessariamente precisava virar uma pessoa gestora, e aí, antigamente... Hoje em dia, algumas empresas até chamam assim de coordenadora ou pessoa supervisora, gerente, enfim, isso você vai subindo de cargos. E até se você pegar a CLT, assim, não existe um depara para esses cargos de liderança mais técnica, assim como existem os de liderança de pessoas. E aí o que se faz é tentar equiparar os salários. Essa é uma prática que acontece, né? Então você tem pessoas que não querem ir para gestão, mas você pode levar o nível dela para um especialista. E aí, em tese, por lei, né, é uma pessoa especialista. Você não faz gestão de pessoas, mas você é uma pessoa especialista. E o que, até na última empresa que eu tava, foi o trabalho que eu fiz, né, de criar essas estruturas de cargos, assim, e salários que fossem equiparadas, assim. Então, essas estruturas, esses cargos equiparados aos salários. Então, a pessoa que é uma especialista, ela vai ganhar o mesmo que uma pessoa gerente. Então, uma pessoa que é gerente sênior vai ganhar o mesmo que uma pessoa especialista sênior. E aí, os nomes são variados, tá? Então, tem empresas que chamam de tech lead, o equivalente é uma pessoa, o engineering manager, o engineer manager, que agora também está sendo muito utilizado. Tem lugares que chamam de tech manager também, né? Então, acho que existe essa equivalência para justamente evitar essa frustração, né? Dessa frase aqui, né? Sou dev back-end, não tenho vontade de tornar gerente e não ter espaço dentro das empresas. E quais seriam as atribuições, né? Aí acho que entra um pouco no papo de skills e de responsabilidades que essas pessoas precisam ter. No meu ponto de vista, é uma questão de escopo, né? Você tem pessoas que têm um escopo de especialista ou de lead engineer ou tech lead dentro de um time. E aí o equivalente a esse nível para gestão seria uma pessoa manager ali. Qual que é a definição de escopo para mim? É dentro de um time, né? Você trabalhar dentro de um time e você, de fato, conseguir tomar decisões técnicas, decisões de arquitetura junto com o teu time, óbvio, né? Não é para ser uma pessoa que centralize essas decisões, mas a ideia é que você consiga ser a pessoa que lidere discussões ou decisões técnicas e ajude o time a tomar as melhores decisões, facilite conversas de arquitetura, enfim, dentro de um escopo de um time, né? O próximo nível, talvez, de uma pessoa especialista, assim, em termos de escopo, é entre times, né? Como é que você consegue impactar com o seu trabalho mais de um time, né, dentro de uma estrutura? E aí, cada empresa tem um termo diferente para esses nomes de estruturas. Tem empresas que chamam de squad, tem empresas que chamam de time. Aí um próximo nível que contempla esses squads, alguns lugares chamam de tribo, outros chamam de business unit. Acho que, na minha visão, a escada do escopo vai aumentando e aí você pode ter níveis de gestão técnica ou de gestão de pessoas equivalentes. Então, nesse caso, entre times, né, uma tribo, por exemplo, você pode ter um papel de staff engineer, assim como você pode ter uma pessoa head de engenharia ou senior end manager, enfim, de acordo com como a empresa chama. Então, você pode ter equivalentes, assim, nesses papéis. Mas tudo isso que eu estou falando depende do contexto das empresas, né? Então, uma empresa que tem poucas pessoas,
você ficar criando um monte de nível, assim, eu acho que dificulta um pouco também o trabalho. E acho que é uma questão também de espaço, sabe? Você vai ter oportunidade de fazer isso entre times, né? Quantos times a empresa tem? Então, isso também depende do contexto do tamanho das empresas. Ó, só para vocês terem uma ideia, deixa eu colocar aqui. Ó, esse site é muito legal, tá? Se vocês tiverem curiosidade, chama levels.fyi aqui. Então, aqui mostra os níveis em algumas empresas, tá? Ele começa aqui a colocar empresas maiores, né? As FANG aqui. E aí você pode ter uma ideia, assim, dos níveis que existem nessas empresas. Então, por exemplo, ó, eles chamam de Software Engineer 2, 3, Senior Software Engineer, Staff Software Engineer, Senior Staff, Principal Engineer, Distinguished Engineer e Google Fellow. Né? Vai até o nível 10. Então, só para vocês terem uma ideia de como as empresas grandes fazem, né? Então, você tem sim uma trilha de carreira técnica que você pode evoluir dentro da empresa sem necessariamente você precisar ir para uma carreira de gestão. Assim como bem tem as carreiras de gestão, né? Se você pegar aqui, ó, aqui está Software Engineering, tá vendo? Engineer. Aqui tem Software Engineering Manager, só para ter uma ideia de como que o Google também faz aqui. Ó, Manager é o primeiro nível, aí você tem o próximo nível L6 Manager, é tipo um Manager 2 talvez aqui, né? Aí tem o Senior Manager, o Director, Senior Director, VP e Senior VP, né? Então também tem uma trilha isolada aqui, separada de gestão de uma carreira técnica, né? Então, eu vejo que isso faz muito sentido, tá? Isso acaba ajudando a tirar essa ansiedade que a gente comentou no começo aqui dessa pergunta que foi enviada, né? Pô, eu preciso mesmo ir para gestão, né, para poder evoluir dentro da empresa. Eu acho que respondendo essa dúvida aqui, não necessariamente. Óbvio que depende, né, que empresa você tá, de repente a sua empresa não tem essa trilha, né? Não tem essa disposição que eu mostrei aqui para vocês, né, de níveis de carreira técnica. Então, de fato, aí nesse caso vai ser difícil, né? Você convencer talvez aí o pessoal da tua empresa, ou de repente ter essa conversa franca, né? Pô, eu não queria me tornar uma pessoa gestora, não tem espaço, né? Uma dica que eu dou é trocar uma ideia com a pessoa que faz a tua gestão, e mostrar esse desconforto, né? Eu não quero, sabe? Tipo, eu queria continuar uma pessoa que lida com código, que lida com desenvolvimento, sem necessariamente ter que fazer uma mudança, assim, para gerir pessoas. Isso é muito ruim, tá? Na verdade. Essa mudança de você ser forçada ou forçado a ser uma pessoa gestora gera muitas dores, tá? Gera muita ansiedade. Não é um trabalho que é só o próximo nível, entende? E eu entendo esse desconforto, assim. Eu acho que não deveria ser algo forçado. Deveria ser algo que você curtisse fazer, algo que te faz menos ansioso ou ansiosa, sabe? No trabalho. Até porque quando a gente fala de trabalhar com gestão de pessoas, você sim tem uma responsabilidade grande sobre a carreira das pessoas. Até já falei isso num vídeo meu lá no Instagram, que essa coisa de dono da carreira, você é próprio dono da tua carreira, esse é um exemplo claro de que não é assim, né? Essa dúvida aqui, essa ansiedade, né, que eu tô falando, reagindo aqui, ela mostra claramente que não é tão simples assim você ser dono da sua carreira. No fim, você não é, né? Porque se você não tem um próximo passo para ser uma liderança técnica e você é exigido ser uma pessoa gestora, você já não tem mais controle da sua carreira, né? Então esse é outro exemplo aqui que me mostra o quanto que essa frase é um pouco falaciosa, assim, né? Mas assim, respondendo de forma sincera aqui para você que mandou essa pergunta, eu acho que se você não conseguir ter essa conversa franca com a liderança da sua empresa sobre fazer ou não essa transição e que você não quer ser uma pessoa gestora, mas ao mesmo tempo você não quer perder espaço ou não quer ficar estagnado em termos financeiros ou de níveis, eu não sei qual que é o motivador que você tem também, né? Se não tiver essa conversa franca, ou se não tiver um plano de existir uma trilha independente de liderança técnica e uma outra trilha de gestão, eu acho que não faz muito sentido, sabe? Você ficar na empresa, sendo bem transparente. Eu acho que talvez seja melhor buscar um lugar que você consiga fazer isso, né? Uma dica que eu dou aqui, mas óbvio, só para deixar claro aqui, eu tô reagindo ao comentário sem muito contexto, tô tentando dar um pouco da minha visão, né, sobre esse aspecto de carreira, assim, né?